Gente que ainda insiste em aglomerar, não usar máscara, né, não ter esses cuidados com próximos. Então, assim, eu peço às pessoas que pensem, né, que ela pode acometer outra pessoa. UTI Covid da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Aqui vale cada segundo na luta pela vida. O que nos preocupa é porque a gente não tem leitos, né? A demanda por leitos está numa crescente, está aumentando muito e não tem leito e não tem perspectiva de criar novos leitos. Isso que nos deixa muito angustiado, muito preocupado, porque a gente lida com pacientes graves, morrendo, uma taxa de ocupação sempre acima de 100% e uma fila de espera muito grande. Hoje, por exemplo, nós estamos na nossa região toda, e principalmente em Barbacena, que é uma cidade polo, com todos os leitos de UTI Covid e Covid clínicos ocupados, e nós temos 74 pacientes na fila de espera. A gente está com problema de medicação sedativa. Os pacientes Covid, ainda mais agora, que são pacientes mais novos e com comprometimentos maiores, eles vão para o CTI e precisam de altas cargas de medicação sedativa e analgésica para se manter em ventilação mecânica, né? E essas drogas acabaram. Então a gente está fazendo estratégias para usar outras drogas que já foram usadas antigamente, ou outras drogas, às vezes mais caras, mesmo mais caras, não tá tendo no mercado. Então a gente se reúne, outro dia a gente se reuniu, a equipe de todos os CTIs, do bloco cirúrgico, as farmacêuticas, para a gente definir quais são as ações. Então a gente está tendo falta de medicação, sim. Mas a gente está se adaptando a esse processo, né? E a gente tá. E as vagas realmente não tem vaga hoje, agora, eu tô de plantão, né? Eu peguei o plantão, a minha sala de retaguarda de Covid tem 3 leitos e lá tem 4 pacientes para internar. Então tá todo mundo internando agora, tá indo pro andar. De novo, já acabou os leitos das enfermarias dos pacientes, a gente tá tendo que abrir leito extra para atender paciente, o CTI tá lotado também, sendo que a gente tem paciente de enfermaria que tem precisando de CTI, mas a gente está conseguindo compensar no andar até que saia essa vaga, entendeu? E nesse momento a gente não tem mais vaga para paciente Covid hoje, não. Então o que está acontecendo hoje é que, por exemplo, nós estamos com a felicidade de dar alta em um dos nossos pacientes agora. Com certeza esse leito não vai ficar vago até o final da tarde. Basta que esse leito seja esvaziado, que se faça a desinfecção, né, e ele vai ser preenchido. Então, atualmente, não há vaga. Não há vaga para convênio, não há vaga para SUS aqui na nossa região. Mas nós não estamos sozinhos, né? O que mostra que o sistema colapsou. Começamos a receber jovens adultos, sem comorbidades, com uma vida inteira pela frente, mães, mulheres que se tornaram mães, que vieram a óbito, tiveram complicações. A gente não teve um desfecho muito feliz dessa história. Então são momentos que começaram a nos marcar muito por conta disso. Começamos a receber pacientes muito jovens. Então assim, não é mais uma doença que vai atacar a pessoa com comorbidade, idosos. Então agora estamos num nível da doença em que a gente começou a receber esses pacientes, que não pensávamos que ia chegar até nós com essa gravidade e com a complexidade que eles estão chegando. Nós observamos desde o início da pandemia que o perfil de paciente mudou, né? Tanto como a trajetória da doença, né? Os pacientes estão chegando para nós muito mais graves do que era, mais difícil de ventilar, que a gente chama, nós fisioterapeutas trabalhando muito com a parte ventilatória, e esses pacientes estão cada vez mais difíceis de gerenciar a ventilação mecânica deles. E a faixa etária também está muito diferenciada desde o início da pandemia. Hoje nós estamos recebendo pacientes muito mais jovens e muito mais graves. Agora, hoje, o nosso perfil médio são de pacientes com 50 anos. Mas a gente tem pacientes de 40 anos. Na policlínica tem um menino de menos de 30 anos. Então o perfil são dos pacientes mais jovens, com poucas doenças ou nenhuma. A gente tinha antes pacientes muito obesos. Hoje não, a maioria são pacientes que têm pouca coisa, ou nada, né? Lá na enfermaria internada para mim, o pessoal praticamente nem tem doenças, não toma remédio,
e estão vindo muito graves. O organismo não tem reserva de oxigênio. Nós temos, por exemplo, reserva de glicose, né? Nós podemos tirar a glicose dos nossos músculos. Por isso nós podemos passar dias sem comer. Nós não podemos passar minutos sem respirar. Se alguém duvida disso, entra debaixo de uma piscina e vê quanto tempo consegue ficar. Então o indivíduo não pode ficar sem oxigênio, não existe reserva de oxigênio no organismo. A partir do momento em que o paciente chega extremamente grave, se a intubação demorar um pouco mais do que o devido, ou se uma droga foi dada de forma errada, ou se o próprio foi tudo bem feito, mas o paciente tinha poucas reservas, ele morre nesse procedimento. Esse momento de agora, para mim, é o mais marcante. É o ponto de que o telefone o tempo todo toca, são pessoas, muitas das vezes, com pai, mãe, entubado, no hospital, sem contato, sem perspectiva, muitas das vezes, que o seu ente querido vai poder ser visto novamente. Essas 2 últimas semanas, eu tenho comentado que tem sido muito difícil. A gente ir no hospital, ver a situação como está, todos os leitos ocupados, famílias inteiras infectadas e da gente ver só mais pacientes chegando. Ao ponto de que a gente está tendo pacientes nas salas vermelhas, a gente está tendo pessoas que não têm leitos para ser entubados, têm leitos para serem ventilados. É uma situação muito, muito triste. A gente volta para casa com a sensação de que deixando alguma coisa. Isolamento, ficar em casa, evitar aglomeração, porque tratamento específico, infelizmente, não temos, né? Enquanto não chega essa vacina, é usar máscara, é evitar festa, porque quanto mais ficarmos isolados nesse momento, mais rápido vamos poder voltar para o nosso novo normal, que é com festas e tudo mais. Eu queria dizer para todo mundo de Barbacena que nós estamos aqui, por todos nós, né? Por Barbacena, pelas cidades da região que precisa de Barbacena hoje, na parte da saúde. Queria pedir que todo mundo se conscientizasse desse momento que a gente está passando, que é um momento muito difícil, está todo mundo lutando, a gente está aqui, a gente está estudando o tempo inteiro, a gente está se comprometendo, dando plantão, assumindo tudo que pode, mesmo numa circunstância tão difícil, mesmo se arriscando, né? Não existe, por mais que existem falsas mensagens sobre isso na internet, de que o país não precisou de fazer isolamento social e as pessoas saíram, não é isso não é verdade. Um país, por exemplo, que saiu muito bem nessa pandemia, fez um isolamento social violento, que foi a Nova Zelândia. A China só saiu disso fechando completamente uma cidade, uma região. Ou quem não viu, eles ficaram desertos, porque lá não tem conversa. Lá mandou, tem que obedecer, porque é uma ditadura. O Brasil, em momento algum, realizou um isolamento, por exemplo, que chegou a 60%, 70% da população. As pessoas continuam na rua. Eu entendo que as pessoas precisam sobreviver, mas nós não temos onde colocar.